Olá, meus queridos Crochet Lovers, sejam muito bem-vindos ao Crochet Thay. Meu nome é Thay Ferreira e hoje eu vou falar de um tema que geralmente dá muito nó na cabeça dos crocheteiros e crocheteiras, tanto iniciantes quanto os mais experientes, que são fios e fibras. Qual escolher para a minha peça? Então pega nessa agulha, segura nesse novelo e vem comigo que é sucesso! Pessoal, já vou pedindo desculpa pelo barulho ao redor, tá? A casa tá movimentada hoje. O meu doguinho tá na hora de passear com ele. Ele tá um pouco agitado, então peço desculpas. O meu microfone, ele, apesar de ser fofinho, é microfone de blogueira pobre, então ele não isola totalmente o som ao redor. Então vou pedindo desculpas se por acaso vazar algum som externo aí pra vocês, tá? Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscreverem e acionarem aqui o sininho, tá? Se não gostarem do vídeo, no final é só tirar o like, tá, gente? Mas nessa força aí pra gente continuar com o canal. Além disso, também vou deixar aqui o meu Instagram para que vocês me sigam lá e meu Threads também, que por lá eu respondo dúvidas e recebo algumas dicas de vocês para colocar aqui no nosso canal, tá legal? Então, gente, eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu recebo muitas dúvidas de seguidores, principalmente no Instagram, sobre perguntas do tipo, vou fazer um casaco, qual fio eu devo utilizar? Vou fazer um biquíni, qual fio eu devo utilizar aqui? E realmente é muito normal a gente ter esse tipo de dúvida, tá? Eu mesma, no começo da minha carreira de crocheteira, quando eu era bem novinha, eu adaptava muito mal os fios. Então eu via uma receita numa revista e eu não tinha o dinheiro para comprar aquele fio indicado, eu comprava qualquer fio sem me atentar se as características do fio que eu estava comprando ia atender à finalidade da peça ou se eram similares ao que estava sendo proposto ali pela receita original, tá? Então assim, eu acabava me frustrando porque eu não conseguia alcançar o resultado esperado quando eu terminava daquela peça. Só para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu tentei fazer um cachecol, que era para ser um cachecol aquele de inverno, né, fofinho, gordinho, eu tentei fazer com a linha lisa da Círculo. Então assim, desastre total, só me frustrei e não deu certo. Então por que isso acontece? Porque às vezes a gente muitos crocheteiros e crocheteiras não sabem que precisamos entender um pouco sobre como funciona os fios e fibras e suas características e como adaptá-las para a finalidade da nossa peça, tá? Então vamos começar aqui dividindo em 3 categorias a origem dos fios, tá? Que é de origem natural, origens sintéticas e origens mistas, tá? Origem natural se divide em 2 subcategorias, que são os fios de origem vegetal e fios de origem animal. De origem natural, nós temos, por exemplo, o algodão, o bambu, fios de cana-de-açúcar, tá? Cada um desses fios tem as suas características e propriedades. Os fios de origem animal, por exemplo, nós temos seda, temos também a lã, que aí tem a lã de carneiro, tem lã de alpaca, tem lã de coelho e alguns outros também tipos de fibras de origem animal, tá? E é muito importante, principalmente para quem trabalha com moda vegana, né, com artesanato vegano, que não confunda. Nem toda fibra de origem natural é uma fibra de origem vegetal, tá? Existem as de origem animal também. Os fios sintéticos são fios que têm alguma matéria-prima ali, geralmente vinculadas ao petróleo dos componentes, tá? Ok? Então, assim, tem uma variedade de fios, tem uma variedade de fios sintéticos. Nós temos a poliamida, temos o propileno, temos o poliéster. O mais famoso deles entre os crocheteiros, principalmente de vestuário, é o fio acrílico. E o fio acrílico é o mais versátil que nós temos. Fios acrílicos, eles podem ter diferentes texturas, acabamentos, eles podem servir tanto para verão quanto para inverno, enfim. Ele é o mais ali versátil que nós temos hoje no mercado. E os fios mistos são os fios que misturam justamente os fios naturais e os fios sintéticos. Temos, por exemplo, o fio verão da marca Círculo, tá? Que é um fio que eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele não estica a peça, ele não tem aquele efeito da peça ficar se alargando, ele não cede tanto e tem um precinho bem competitivo. Então ele é mistura, se eu não me engano, de algodão com poliéster acrílico. Eu vou deixar aqui qual é a composição dele certinha. Então, temos esses fios
mistos, tá? Então a gente também encontra muito fio de lã, por exemplo, lã merino misturada com acrílico, ou lã misturada com poliamida. A gente tem esses fios que misturam os fios naturais e os fios sintéticos, tá? Então os fios naturais geralmente são fios mais agradáveis ao toque, eles são mais macios, eles dão mais respirabilidade ali na pele, são biodegradáveis, né? Tem uma pegada ali mais sustentável e acabam sendo mais confortáveis ali para quem está utilizando a peça. Já os fios e outro ponto também é que eles são um pouco mais assim, né, carinhos do que os fios sintéticos, ok? Os maiores representantes, como eu citei, são algodão, fios de seda, fios de lã. Já os fios sintéticos, que são aqueles criados em laboratório, nylon, acrílico, poliéster, eles são fios que têm maior durabilidade, tá? Maior resistência, eles são mais resistentes à água também, eles têm maior facilidade de manutenção da peça, então você não precisa de muito cuidado para manter aquela peça feita com um fio assim. E além disso, como eu citei antes, eles têm um custo menor do que fios naturais, tá? E os fios mistos, ou os maiores representantes aqui que a gente tem, é o acrílico, assim, disparado, a gente tem muito fio acrílico, o poliéster, poliamida, nylon, entre outros, ok? E os fios mistos, eles vieram com a proposta justamente de unir, os fios mistos vieram justamente com essa proposta de unir as melhores características de cada um desses, né, do natural e do sintético, que é o conforto e a durabilidade. Então a proposta deles é ter o conforto, a maciez da peça natural, porém com uma maior durabilidade, uma maior resistência, além também de deixar o preço ali mais no meio termo, tá? Não tão caro, um preço um pouco mais elevado do que um fio puramente sintético, porém geralmente mais acessível do que um fio natural, principalmente quando a gente fala de lã, que aqui no Brasil não é tão comum. Então, primeiro ponto, quando você vai fazer uma peça, seja uma criação totalmente do zero ou uma adaptação de alguma outra receita que você não tem ali o fio recomendado, entender qual é a finalidade daquela peça. É uma peça que é uma peça de luxo, por exemplo? É uma peça que vai ser usada no dia a dia? É uma peça de praia? É uma peça de verão, para meia estação? É uma peça de inverno? E se for de inverno, vai ser uma peça que vai ser usada várias vezes, eventualmente? Como que vai ser ali a rotina da pessoa que vai utilizar aquela peça? E qual é também ali o nível de cuidado que ela pode ali, né, despender cuidando daquela peça, tá? Então, primeiro é isso, você tem que entender qual a finalidade da sua peça. Entendendo qual a finalidade da sua peça, você vai pesquisar quais são as fibras que atendem a essa necessidade. Se você, por exemplo, está tecendo uma peça de verão, geralmente a gente utiliza fibras ali de algodão. O algodão natural, ele não tem brilho, tá? Ele é mais assim, uma cor mais seca, mais opaca, porém nós também temos no mercado disponível algodão mercerizado, que é aquele com acabamento mais brilhosinho, como por exemplo N, Cleia, Charme, da marca Círculo. Tá? O fio de algodão, qual é a característica? Ele é considerado um fio de verão, porque ele absorve melhor a água, né, o suor do corpo, ele tem uma secagem mais rápida do que um fio de lã, por exemplo, ele não retém o calor no nosso corpo, o que as pessoas costumam dizer, né, que a lã esquenta, mas na verdade o que a lã faz é como se ela fosse um isolante térmico, então a temperatura que está no nosso corpo, ela não sai, ela fica ali, então dá aquela sensação de calor. O algodão, ele não tem essa propriedade nele, então ele deixa a nossa pele respirar melhor, o que dá uma sensação de frescor. Do lado, o algodão, ele puro, não tem a característica de, por exemplo, esticar. Ele não é uma peça que tem elasticidade, né, de voltar e, né, de esticar e voltar ao lugar, ao contrário. Tem que tomar cuidado, porque geralmente o algodão ele pode ceder demais e ficar com aquela sensação que a peça está esticada, está larga no corpo. Então, se você, por exemplo, precisa de uma peça de verão que tenha elasticidade, né, estique e volte, geralmente a gente recomenda que utilize ali um poliamida, por exemplo, ou então a mistura de algodão com poliamida, ou o poliéster também, ele acaba tendo ali um pouquinho mais, ou mais fininho, de elasticidade. Então, essas são algumas das características desses fios, tá? E a gente sempre tem que ir pesquisando conforme a peça que a gente for tecendo.
eu preciso agora fazer uma peça de inverno. Aí, como eu falei, o mais indicado são fios que tem ali um isolamento térmico melhor, tá, para sua pele. Mas além de ter um isolamento térmico, por exemplo, eu vou fazer uma meia, vou tecer uma meia. É ideal que eu utilize uma lã pura? Não é proibido, gente, você pode utilizar também. Porém, meia, como você tem contato ali com o chão, tem um maior atrito, a lã pura, ela não tem tanta resistência, ela não tem tanta durabilidade assim para esse tipo de finalidade. Então, o ideal seria que seja uma lã misturada com algum tipo de fio sintético, um acrílico, um polipolipoleno, alguma coisa que vai ali conferir um acrílico, uma poliamida, algo que vai conferir uma maior resistência à sua lã e vai permitir que a pessoa que esteja utilizando aquela meia que você tecer tenha uma maior durabilidade da peça. Então, então eu preciso conhecer todos os fios, todas as fibras, todas as características de cada um. É muito fio, é muita fibra, eu tenho que conhecer tudo para poder tecer uma peça? Não, gente, a gente não precisa conhecer todos, mas é importante sim que a gente tenha esse cuidado de pesquisar, de procurar, de entender e estudar um pouco sempre que a gente for fazer uma peça nova ou adaptar uma receita nova, que para entender qual é ali o melhor fio que vai atender às nossas necessidades, a necessidade de quem estiver comprando a peça, e ninguém se frustre ali no final, para que a gente tenha ali o resultado esperado, tá? Eu acho que o recado assim, principal do vídeo é esse. Eu posso fazer um vídeo, se vocês gostarem, um pouco mais longo, explicando exatamente a característica de diferentes tipos de fio, tá, que a gente tem aqui no mercado disponível, e dando mais detalhe para vocês, mais características, enfim. Mas acho que é aqui, só para clarear um pouco aqui, tirar esse nó da nossa cabeça, é sobre isso mesmo, tá? Entender que existem essas características, que o fio não é apenas um fio ele tem toda uma tecnologia por trás e toda uma característica que vai afetar a nossa peça. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijos!